Você já parou para pensar por que, de repente, todo mundo está fazendo a mesma coisa na internet? Porque ontem ninguém sabia o que era skibidi toilet e hoje seu primo de 8 anos não para de falar nisso. Porque a sua timeline inteira amanhece fazendo a mesma dancinha, usando o mesmo áudio, gravando o mesmo tipo de vídeo. Eu passei os últimos 3 meses mergulhado nas redes sociais. Não por vício, pelo menos não só por isso, mas observando padrões, analisando, anotando. E eu descobri algo perturbador. Essas trends que parecem inofensivas, que parecem só diversão da internet, estão literalmente reprogramando nossos cérebros. E o pior, as plataformas sabem disso. Elas sabem exatamente o que estão fazendo e continuam alimentando esse sistema. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar a mecânica exata de como uma trend nasce, como ela viraliza e, aqui está o problema, que ninguém fala, como elas estão causando danos psicológicos reais. Danos que você provavelmente já está sentindo, mas não sabe identificar. E no final, eu vou te passar um método prático, com 6 passos que eu mesmo uso para não cair nessa armadilha. Se você usa redes sociais, e convenhamos, todo mundo usa, você precisa assistir isso até o final. Porque o que eu vou te mostrar aqui pode mudar completamente a forma como você vê a internet. O que é uma trend? Tá, mas antes de ir para o lado sombrio da coisa, vamos entender o básico. O que é uma trend? Uma trend nada mais é do que um comportamento coletivo que se espalha de forma exponencial nas redes sociais. É quando milhares, às vezes milhões de pessoas, começam a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. E toda trend, sem exceção, tem 3 elementos fundamentais. Primeiro, simplicidade. A trend precisa ser fácil de copiar. Se for complicado demais, não viraliza. Por isso que dancinhas simples funcionam melhor que coreografias complexas. Por isso que frases curtas viralizam mais do que textos longos. Segundo, identificação social. A trend precisa fazer você sentir que faz parte de algo maior. Quando você participa, você não está só postando um vídeo bobo. Você está entrando num clube. Você está dizendo para o mundo, eu também faço parte disso, eu também estou antenado. E terceiro, gatilho emocional. Toda trend mexe com alguma emoção sua. Pode ser humor, você ri e quer compartilhar. Pode ser medo, tipo aqueles desafios perigosos. Pode ser pertencimento, você não quer ficar de fora. Ou curiosidade, tipo, o que diabos é isso que todo mundo está fazendo? Agora, por que trends explodiram nos últimos 10 anos? 3 motivos principais. 1. Os algoritmos das redes sociais começaram a favorecer conteúdo viral. Quanto mais gente compartilha, mais o algoritmo empurra para mais gente. É um efeito bola de neve. 2. Todo mundo hoje tem um smartphone com câmera de alta qualidade e internet no bolso 24 horas por dia. Qualquer pessoa pode gravar e postar em 30 segundos. E 3. A cultura do FOMO, medo de ficar de fora. Ninguém quer ser a pessoa que não sabe da trend. Ninguém quer ser o desatualizado do grupo. Esses 3 fatores juntos criaram um ambiente perfeito para as trends explodirem. E acredite, elas explodiram. Agora deixa eu te mostrar algumas das maiores trends da história da internet. Vamos fazer uma viagem no tempo. E algumas dessas você vai lembrar com saudade. Harlem Shake, 2013. Você lembra do Harlem Shake? Aquele vídeo que começava com uma pessoa dançando sozinha, com uma máscara enquanto todo mundo em volta ignorava, e depois do drop da música, todo mundo começava a se sacudir de forma aleatória. Cara, isso foi insano. No pico da trend, estavam sendo postados 4.000 vídeos de Harlem Shake por dia. Por dia! A trend durou umas 6 semanas intensas e depois morreu. Mas foi a primeira trend verdadeiramente global que a internet viu. Pessoas no Japão, na África, no Brasil, nos Estados Unidos, todo mundo fazendo Harlem Shake ao mesmo tempo. Ice Bucket Challenge, 2014. Agora, essa aqui teve um viés positivo. O desafio do balde de gelo.
Você jogava um balde de água gelada na cabeça, desafiava 3 amigos para fazer o mesmo e doava dinheiro para pesquisa sobre ela, esclerose lateral amiotrófica. E olha, funcionou. A campanha arrecadou 115 milhões de dólares. Celebridades fizeram, políticos fizeram, seu tio fez no churrasco de domingo. Foi uma das poucas trends que realmente tiveram um impacto positivo mensurável no mundo real e mostrou uma fórmula poderosa. Celebridade, mais causa social, mais desafio simples, igual viralização massiva. Em My Feelings Challenge, 2018, também conhecido como Kick Challenge, a música do Drake tocando e pessoas saindo de carros em movimento para dançar na rua ao lado do carro. E aqui a gente já começa a ver os primeiros sinais claros de trends arriscadas. Porque, óbvio, né? Sair de um carro em movimento é perigoso. Resultado: acidentes, pessoas se machucando, multas de trânsito, mas mesmo assim, milhões de pessoas fizeram. Tide Pod Challenge, 2018. Aí a gente chega no marco, o desafio da cápsula de detergente. Sim, pessoas comendo detergente. Jovens, principalmente adolescentes, gravavam vídeos mordendo aquelas cápsulas coloridas de sabão em pó que você coloca na máquina de lavar. E não era uma pessoa isolada, não. Eram centenas, milhares. Teve gente hospitalizada, centros de controle de envenenamento tiveram que fazer campanhas de alerta, o YouTube começou a deletar os vídeos da trend. Esse foi o momento em que ficou claro: trends podem ser mortais. Agora vamos para o Brasil. Dança do Creu, 2008-2009. Quem cresceu nessa época lembra. MC Creu com aquele hit que tocava em toda a festa. E todo mundo fazia aquela dancinha. Isso foi numa época pré-algoritmos sofisticados. A trend se espalhou mais organicamente. Boca a boca, rádio, festas, mas já mostrava o poder de viralização que o Brasil tem. Passinho do Romano, Passinho do Volante, 2012-2013. O funk carioca dominando a internet. Esses passinhos eram complexos, exigiam habilidade e viralizaram pesado. Isso mostrou algo importante: a força da periferia brasileira na internet. Muitas das trends brasileiras mais fortes vêm das comunidades. Desafio da Rasteira, 2019. Agora, essa aqui foi extremamente problemática. 2 pessoas combinavam de derrubar uma terceira no meio de um pulo. A pessoa no meio pulava, sem saber, e as outras 2 chutavam as pernas dela, fazendo ela cair de costas. Gente, teve criança hospitalizada com traumatismo craniano, teve gente quebrando o osso. Escolas tiveram que mandar comunicado para os pais proibindo a brincadeira. Mas a trend continuou por semanas, mesmo com todo mundo falando que era perigoso. Onda da mãe narcisista, 2023. Essa é mais recente e mais sutil, mas igualmente problemática. Explodiu no TikTok uma onda de pessoas diagnosticando suas mães como narcisistas. Tinha vídeo ensinando a identificar sinais, vídeo de gente cortando relação com a família, vídeo de gente dizendo: finalmente entendi por que a minha vida é assim, minha mãe é narcisista. O problema: narcisismo é um transtorno de personalidade sério, que precisa ser diagnosticado por profissionais. Mas a trend banalizou isso. Qualquer conflito familiar virou minha mãe é narcisista. E agora, a trend mais recente, um senhor do Piauí cantando e tomando corona em seu quintal. Viralizou de um dia para o outro e todo mundo, literalmente todo mundo, está imitando os mesmos gestos do senhor Joel. E o Pio da Demais esperava por isso. O próximo ponto é o lado sombrio da coisa. E eu vou ter que falar isso, mas é um pouquinho pesado. Mas você precisa ouvir isso. Dano número 1. Erosão da sua identidade individual. Sabe aquela sensação de você não saber mais o que você realmente gosta? De abrir seu perfil e não se reconhecer ali? Trends fazem isso com você. O problema não é participar de uma trend. O problema é quando sua vida inteira vira uma corrida de trending, trending, trend. Você para de pensar: o que eu quero criar? O que eu tenho a dizer? E passa a pensar apenas o que está fazendo sucesso agora. Você começa a postar coisas que você não concorda de verdade, porque está dando engajamento. Você começa a defender posições que não são suas, porque todo mundo no seu nicho está defendendo aquilo. E aos poucos, você perde o contato com quem você é de verdade. E isso é brutal, em especial em adolescentes, porque a adolescência já é uma fase de construção de identidade.
E agora você joga trend na mistura, você joga uma pressão social massiva para se conformar, para fazer igual todo mundo. O resultado é uma geração de pessoas que não sabem quem são, que mudam de personalidade dependendo da trend da semana. Dano número 2. Compressão do seu tempo de atenção. Você consegue assistir um filme inteiro hoje sem pegar no celular? Você consegue ler um livro por 30 minutos seguidos? Você consegue ter uma conversa longa sem se distrair? Se você respondeu não para alguma dessas, trends tem parte da culpa. Porque olha o que aconteceu. Trends estão durando cada vez menos tempo. Antigamente uma trend durava semanas, meses. Hoje, uma trend dura dias, às vezes horas. Seu cérebro se acostumou com esse ritmo frenético. Novidade, novidade, novidade. Dopamina, dopamina, dopamina. E aí quando você precisa focar em algo mais lento, mais profundo, seu cérebro não aguenta. Ele está viciado na velocidade. Tem uma estatística que é absolutamente aterrorizante. O tempo médio de atenção humano em 2000 era de 12 segundos. Em 2024, 8 segundos. Menos que um peixe dourado. Nós estamos perdendo a capacidade de pensar profundamente. E trends estão acelerando esse processo. Dano número 3. Ansiedade de desempenho social. Se eu não participar, vou ficar para trás. Você já sentiu isso, essa pressão, esse medo? É o que acontece quando trends viram uma moeda social. Quando participar de trends vira uma forma de provar que você é relevante, atualizado, antenado. E aí começa um ciclo vicioso. Você vê a trend, sente pressão para participar, participa sem realmente querer. Seu vídeo não performa bem porque você fez sem alma, você se frustra, fica ansioso. E quando a próxima trend surge, a ansiedade é ainda maior. Um estudo de 2024 mostrou que 67% dos jovens entre 13 e 24 anos relatam ansiedade relacionada a trends nas redes sociais. 67%. Isso é 2/3 de uma geração inteira. E a ansiedade não fica só no digital, não. Ela vaza para a vida real, para a escola, para o trabalho, para os relacionamentos. Dano número 4. Normalização de comportamentos extremos. Esse é um dos mais perigosos. E é um processo gradual. Funciona assim. Trend 1 é inofensiva. Uma dancinha boba. Todo mundo faz. Divertido. Trend 2 é levemente arriscada. Uma brincadeira física que pode dar errado, mas geralmente não dá. Trend 3 é perigosa. Um desafio que pode realmente ferir. Mas você já participou das 2 anteriores, então essa não parece tão absurda. Trend 4 é extremamente perigosa. Tide Pods, desafio da rasteira, sair de carro em movimento. Mas seu cérebro já foi condicionado, já foi treinado a aceitar progressivamente comportamentos mais extremos. E você olha e pensa, se milhões de pessoas estão fazendo, não deve ser tão ruim assim, né? Isso se chama normalização. E é como sociedades inteiras aceitam coisas absurdas. Um passo de cada vez. Dano número 5. Monetização da sua autodestruição. Esse é o mais sinistro de todos. As plataformas, TikTok, Instagram, YouTube, todas elas lucram com trends perigosas. Porque é simples. Mais polêmica é igual a mais engajamento, é igual a mais tempo na plataforma, é igual a mais anúncios exibidos, é igual a mais dinheiro. Deixa eu te dar um exemplo real. O TikTok demorou semanas para banir o Blackout Challenge, aquele desafio onde pessoas se estrangulavam até desmaiar. Sabe por que demorou? Porque o desafio estava gerando visualizações absurdas, estava mantendo pessoas na plataforma. Enquanto isso, crianças morreram. Várias crianças morreram. E o algoritmo continuou recomendando o conteúdo. A plataforma sabia, mas o lucro falou mais alto. Então entenda, você não é o cliente dessas plataformas. Você é o produto. Sua atenção, sua saúde mental, até sua segurança física, tudo isso é secundário ao lucro. Dano número 6. Banalização da saúde mental. Depressão virou estética. TDAH virou desculpa para a desorganização. Ansiedade virou traço de personalidade. E olha, eu não estou dizendo que essas coisas não são reais, não. Elas são. São transtornos sérios que afetam milhões de pessoas. O problema é quando vira trend. Quando você tem adolescentes se autodiagnosticando com 5 transtornos diferentes porque viu um vídeo de 30 segundos no TikTok. Quando você tem gente romantizando depressão porque dá engajamento. Quando você tem gente fingindo ter TDAH para conseguir Ritalina. O resultado?
Pessoas que realmente sofrem desses transtornos não são levadas a sério. Viram só mais um que viu no TikTok. E tem gente atrasando tratamento real, profissional, porque está se tratando com dicas de trend. Isso mata, literalmente mata. Ideia. Como se proteger de tudo isso? Ok, eu pintei um cenário pesado aqui, eu sei. Mas existe solução. E não é, saia das redes sociais, porque sejamos realistas. Isso não vai acontecer. Redes sociais fazem parte da vida moderna, do trabalho, dos relacionamentos. Então a solução não é fugir. É aprender a navegar com consciência. E eu vou te passar agora 6 passos práticos que eu mesmo uso e que funcionam. Passo 1. A regra dos 72 dias. É simples. Quando você vê uma trend surgindo, espere 72 horas antes de participar. Só isso. 3 dias. Por que isso funciona? Primeiro, porque o calor emocional passa, aquela urgência de eu preciso fazer isso agora diminui. Segundo, porque você tem tempo de pensar se realmente quer fazer aquilo, se aquilo representa você, se você faria mesmo que não fosse crente. Terceiro, porque se for uma trend prejudicial, em 72 horas já vai ter sido exposta. Já vai ter notícia, já vai ter gente falando dos problemas. Na prática, quando você vê uma trend, salva ela, favorita, anota num bloco, mas não faz agora. Volta depois de 3 dias e pergunta para si mesmo, eu ainda quero fazer isso? 90% das vezes a resposta vai ser não. Passo 2. O teste das 3 perguntas. Antes de participar de qualquer trend, mesmo depois das 72 horas, faça essas 3 perguntas. Pergunta 1. Eu faria isso se ninguém estivesse fazendo? Se a resposta for não, você não quer realmente fazer aquilo. Você só quer fazer porque os outros estão fazendo. Você está sendo manipulado pelo comportamento coletivo. Pergunta 2. Isso representa quem eu sou ou o que eu quero parecer ser? Essa é poderosa, hein? Porque muitas vezes a gente participa de trend para construir uma imagem, não uma realidade. Se a resposta for quem eu quero parecer ser, é uma red flag gigante. Pergunta 3. Se meu filho, meu sobrinho, meu irmão mais novo de 12 anos fizer isso, eu ficaria tranquilo? Essa expõe perigo rapidamente. Se você não ficaria confortável com uma criança fazendo, talvez você também não deveria fazer. 3 perguntas, simples, eficazes. Passo 3. Configure o seu algoritmo conscientemente. A maioria das pessoas acha que o algoritmo controla elas, mas você pode treinar o algoritmo. Aqui está o que você fazer. Durante uma semana, só uma semana, toda vez que uma trend aparecer no seu feed, clique em Não tem interesse. Todo vídeo de trend, sem exceção. E, ao mesmo tempo, busque ativamente conteúdo que você realmente quer ver. Conteúdo educativo, conteúdo criativo, conteúdo que agregue valor para a sua vida. Curta, comente, salve, compartilhe. Em 7 a 10 dias, seu feed vai mudar completamente. O algoritmo vai entender. Essa pessoa não quer trend, essa pessoa quer conteúdo de qualidade. E funciona. Eu fiz isso. Meu feed agora é irreconhecível comparado com o que era alguns meses atrás. Passo 4. A técnica do observador. Mude sua relação com trends. Em vez de ser participante, seja observador. Quando você vê uma trend, não pense, vou fazer isso também. Pense, por que isso está viralizando? Analisa a mecânica, entenda os gatilhos emocionais, vê quem está promovendo, percebe os padrões. Isso faz 2 coisas. Primeiro, porque você desenvolve pensamento crítico sobre manipulação digital, você fica mais inteligente. Segundo, porque você se distancia emocionalmente. Você não é mais uma peça do sistema, você é um observador do sistema. E isso te protege, porque você não age por impulso, você age por escolha consciente. Passo 5. Crie em vez de copiar. A armadilha das trends é que elas te transformam em reprodutor. Você não cria, você copia. Isso mata a criatividade, mata a originalidade, mata a sua voz única. Então aqui está a solução. Seja criador. Compartilhe suas ideias originais, documente seu processo de aprendizado de alguma coisa, mostre seus hobbies únicos, fale sobre seus interesses únicos. No começo vai ter menos engajamento que uma trend, provavelmente sim. Mas sabe o que você vai construir? Identidade, não apenas seguidores. Você vai atrair pessoas que se conectam com você, não com uma trend que você copiou. E, no longo prazo, isso é infinitamente mais valioso. Passo 6. Bloqueio de conteúdo para menores. Se você é pai, mãe, tio,
tia, responsável por crianças ou adolescentes, ouça com atenção. Configure controle parental severo. Eu sei que, mas isso é invasão de privacidade. Não é não. É proteção. Monitore. Não precisa invadir a privacidade deles, mas monitore que tipo de trend seu filho está consumindo. E mais importante, converse. Não apenas proíba, converse sobre os perigos. Pergunte, por que você acha que isso é legal? Você faria isso se ninguém estivesse fazendo? Você sabe os riscos disso? Ensine pensamento crítico, porque a melhor defesa não é proibir, é educar. 6 passos, todos aplicáveis, todos eficazes. Olha, eu sei que eu joguei muita informação pesada aqui. Eu sei que pode ter sido desconfortável. Mas eu precisava te mostrar isso, porque as pessoas não estão falando sobre isso. As plataformas certamente não vão falar. Os influencers que lucram com trends não vão falar. Então alguém tinha que falar. E hoje foi minha vez. Deixa eu recapitular rapidamente o que a gente viu aqui. Trends não são inocentes. Elas são projetadas, às vezes intencionalmente, às vezes acidentalmente, para viciar, para manipular, para fazer você agir sem pensar. Os efeitos são reais. Ansiedade, perda de identidade, normalização de comportamentos extremos, banalização de saúde mental. Mas você tem poder, você tem controle. As 6 técnicas que eu passei funcionam. Eu uso, outras pessoas usam e você pode usar também. A verdade é que redes sociais não vão desaparecer. Trends vão continuar surgindo. Amanhã vai ter uma trend nova. Na semana que vem vai ter outra. Daqui a um mês vai ter mais 10. A questão não é se você vai ver trends. A questão é como você vai reagir a elas. Você pode ser a pessoa que cai em tudo e vira estatística de manipulação algorítmica que daqui a 5 anos olha para trás e não reconhece quem era. Ou você pode ser a pessoa Que entende o jogo e joga com consciência, que usa redes sociais sem ser usado por elas, que participa quando faz sentido e observa quando não faz. A escolha é sua e sempre foi. Se esse vídeo fez você pensar diferente, se fez você ver as redes sociais com outros olhos, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou continuar destrinchando esses sistemas que ninguém explica. Vou continuar puxando a cortina e mostrando o que tem por trás. E compartilha esse vídeo. Manda para o teu amigo que cai em toda trend que aparece. Manda para o teu primo adolescente. Manda para aquela pessoa que você acha que precisa ver isso. E me conta aqui nos comentários, qual foi a trend mais bizarra que você já viu? Eu quero saber se vocês notaram os mesmos padrões que eu. Eu leio todos os comentários. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, pense antes de viralizar.